Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 28 de abril de 2025, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Memórias de um Suicida. Vamos iniciar fazendo a nossa prece de gratidão. Logo depois, iremos dar continuidade à leitura da obra e à orientação do irmão João, não é verdade? Que está ali orientando o nosso querido Camilo e os demais irmãos. Vamos orar? Senhor Jesus, amigos espirituais aqui presentes, nós te agradecemos, amor querido, a oportunidade que nos é dada mais uma vez de estudarmos a obra Memórias de um Suicida. Temos aprendido tanto, Senhor, que essas lições, que essas orientações que nós hoje também iremos receber, que iremos gravar para depois colocar no nosso canal, que todo esse material, Senhor, possa se multiplicar para esclarecer os corações de tantos e tantos que ainda buscam de forma direta ou indireta pensar, planejar e chegar às vezes até realizar o suicídio. Esse é o nosso propósito, Senhor, estudar, compreender e poder compartilhar. Que os bons espíritos que fazem parte dessa atividade possam nos inspirar, nos conduzir e nos ajudar na compreensão do texto. Graça te damos, Senhor, que assim seja. Então vamos lá, Wesley. Observando nosso interesse, o expositor prosseguiu fiel à solicitação de Teócrito para permitir-nos instrução. Será a reencarnação um único corretivo assaz enérgico para levantar-lhes corajosamente as forças deprimidas. Aqui, só muito fracamente assimilarão os fluidos tônicos, perenemente esparsos, duradouro, no recinto das enfermarias, pois muito espessas se encontram as camadas de impurezas que envolvem as suas faculdades, para que se permitam benefícios, como acontece a outros internos em nosso instituto. Tais como seus cômpares deste estabelecimento, frequentemente são conduzidos à terra a fim de lograrem benefícios ao contato de médiuns moralmente aptos a favorecerem radiações fluídicas capazes de agirem beneficamente, auxiliando-os no despertar. Olha só, tais como seus cômpares deste estabelecimento, frequentemente eles são conduzidos à terra, a fim de conseguirem benefícios ao contato de médios o quê? Moralmente aptos a favorecerem irradiações fluídicas capazes de agirem beneficamente, auxiliando-os no despertar. Então é qualquer médium? Não. Médium moralmente aptos a favorecer essas irradiações fluídicas. Indagou de chofre rapidamente um antigo estudante de Coimbra, com os grandes olhos acesos pelo interesse. E quando reencarnarão eles? Como se apresentarão na sociedade em que viveram outrora? Aonde nós estamos? Então, esse caso desses espíritos que estão nessa situação adoecida aí, como será o processo da reencarnação deles? Vamos ver? No momento em que se atenue o estado de prostração, encaminhá-lo-emos a novos renascimentos, sem que na realidade deem por isso, o que equivale dizer que serão incapazes de algo solicitarem para a existência nova, ainda porque para tanto lhes escasseariam méritos de colaborarem nos demarches Que seria providências, né? para o importante certame
em que hão de desempenhar o principal papel. Atendeu o bondoso o servo de Maria, né? Somente nós outros, portanto, os governadores do manicômio, assim os técnicos do departamento de reencarnação, trataremos dos acontecimentos relacionados a eles, de acordo com a justiça das leis estatuídas pelo Criador e sob os ditames da amorosa caridade do Mestre Salvador, que a todos os desgraçados procura socorrer com o alívio da sua imarcessível ternura, e a quem todos os obreiros devem submissão, respeito e veneração. Então ele diz, os governadores daqui do manicômio, de lá, né, assim como os técnicos do departamento de reencarnação, ele diz, trataremos dos acontecimentos relacionados a eles de acordo com a justiça das leis estatuídas pelo Criador. Então eles estão submetidos à lei de causa e efeito. E sob os ditames da amorosa caridade do Mestre Salvador, que a todos os desgraçados procura socorrer com o alívio da sua imarcessível, imperecível, eterna ternura. E a quem todos os obreiros, todos os trabalhadores devem a submissão, devemos respeito e devemos a veneração ao Cristo. Lúgubre aí que ele vai falar é triste, né? Que lúgubre falange emigrará então, em retorno expiatório para as arenas da terra, com meus pobres pacientes. Não poderei ainda precisar minúcias, mas os conhecimentos por mim adquiridos em assuntos espirituais conferem-me o direito de prever aqui retardados mentais, loucos, epilépticos, possivelmente surdos-mudos de nascença e até cegos, todos deploravelmente ferreteados pela infâmia de que se rodearam, no grau equivalente aos delitos praticados. Então é aquilo que a gente sempre diz, Deus nunca construiu corpos deformados. Se existem corpos deformados, adoecidos, foi porque nós adoecemos. Então a gente deve respeitar muito a divindade e jamais dizer porque Deus faz isso. Isso é um absurdo nós falarmos isso. Então, quando Deus cria, Ele cria os corpos perfeitos. O processo da formação é perfeito. Como nós temos o livre-arbítrio e somos dotados de razão, por isso livre-arbítrio, se Ele nos deu livre-arbítrio é porque nós somos dotados de razão, nós já temos capacidade para identificar o certo e o errado. Uma vez nós, como criaturas dotadas de razão, mais a constante orientação, auxílio, assistência que toda a humanidade terrena sempre teve. Nunca nos faltou professores, mestres para nos mostrar o caminho. Então, mostra o nosso ato de rebeldia. Então, a dependência química, os vícios como um todo, ele vai deformando o nosso corpo perispiritual, que isso vai se refletir no futuro como um processo de lei de causa e efeito. E esse processo de causa e efeito, isso que vai se refletir, já é uma forma de eu me corrigir e reparar o mal que fiz a mim mesmo. Ele diz assim, olha, pelo conhecimento que eu tenho, o direito de prever aqui vai ser quem? Retardados mentais. Você vê uma pessoa com uma limitação mental, por que ela chegou nesse nível? O que foi feito que adoeceu tanto essa mente humana? Então é só a gente lembrar de Jesus quando diz, todo o talento que foi dado e que não foi utilizado, ele é o quê? Retirado. Ele é retirado. Retardados mentais, loucos, epilépticos, possivelmente surdos, mudos de nascença e até cegos. Porque dependendo inclusive de um tiro, dependendo do local que você dá, a parte que afeta a tua caixa craniana, o teu encéfalo como um todo, a parte que vai atingir, pode atingir justamente a tua fala, porque nós sabemos que temos a área de Broca, se for atingida ali, tu nasce sem falar.
Mas tia, não foi no cérebro. Sim, mas isso, lembra que nós temos um corpo perispiritual que está vinculado célula a célula. Então, dependendo da região que foi afetada, tu pode vir a nascer dessa forma. Todos nós estamos submetidos a leis naturais e a lei de causa e efeito é uma lei. Então, nenhum de nós fomos criados para matar o próprio corpo. Continua ainda. Perguntou inconformado Camilo, enquanto a visão interior se desenrolava um panorama parecido às sugestões apresentadas pelo eminente moralista e por Camilo, outrora verificado diariamente nos cenários terrenos. Não seria demasiadamente severo o castigo citado, venerando o senhor diretor? Partindo do princípio de que toda a humanidade erra, cometendo crimes diariamente? Essa é uma pergunta tipicamente de um espírito inferior, que não tem absolutamente respeito para com a divindade e que, de certa forma, transfere os seus erros para a divindade. Então, um espírito inferior, ele está sempre, nós na condição de espírito inferior, nós estamos sempre nos colocando numa condição de vítima e sempre acusando alguém de responsável pelos nossos atos. Um espírito inferior, ele ainda não tem e não quer ter a maturidade de fazer um auto-julgamento e de dizer assim, não, eu sou responsável por isso. Então ele vai estar sempre justificando, arrumando formas para justificar as suas escolhas, os seus erros, que foi o livre-arbítrio. Se nós tivéssemos um pai castrador, limitador, nós ainda assim estaremos reclamando, mas também ele não nos dá chance de escolher, ele nos impõe. A gente está reclamando porque nós temos livre-arbítrio. Faz sentido isso? Então, não seria demasiadamente severo o castigo citado, venerando o diretor? Severo, né? Partindo do princípio de que toda a humanidade é, e essa toda a humanidade é a humanidade terrena. Esse é o grande problema. Nós avaliamos sempre a Terra e achamos que isso faz parte do universo. A Terra é uma minoria de espíritos rebeldes, revoltados, teimosos em relação à sabedoria divina. Ponto. Mas isso não é o universo. Isso é um planetinha, que somos nós. Vamos ver então a resposta do Senhor João perante essa pergunta de Camilo. Retrucou gravemente. Não acrediteis assim, meu amigo. Reflete antes no que expus sobre as leis de causa e efeito, estatuídas pelo legislador supremo, no intuito de advertir o homem, como os espíritos, dos erros que praticam em oposição à harmonia das demais leis. Vede o castigo imposto pelo próprio dissoluto, que violou aquelas leis, colocando-se na situação de lhes sofrer o ricochete, pois as faculdades radiosas, pelo sempiterno concedidas às criaturas, jamais serão contaminadas de impurezas pelo mau uso que delas faça o seu possuidor, sem que o atinjam dolorosamente consequências inevitáveis. Sendo o bem a base suprema da vida, em que amarga situação se colocará o ente que o conspurcou, dando-se ao mal, desarticulando-se todos os dias do trajeto natural que ascende para a perfeição, arrastado por atos opostos ao que o Senhor estatuiu como carreiro normal na sublime jornada? Esqueceis então as lágrimas de que estes infelizes fizeram derramar aos seus irmãos, aos quais infligiram tormentos oriundos do egoísmo e demais expressões vis que deixavam extravasar do coração denegrido? Das difamações com que feriram suas vítimas, aprazendo-se em atirá-las ao descrédito das pessoas conceituadas, das delações, das críticas ferinas, das ignomínias em que muitas vezes enxovalharam a pessoa respeitável do próximo,
valendo-se das faculdades do raciocínio e da inteligência apenas para infelicitar a outrem, preparando outro sim para si mesmos os abismos em que se haviam de despenhar? Pensastes nas ingratidões e traições impostas aos simplórios corações femininos, que enredaram em suas garras abomináveis, forjadas em instintos sórdidos? Na inocência infantil e juvenil, que muitos destes que aqui vedes conspurcaram monstruosamente, nas cenas degradantes por eles criadas e praticadas comumente durante a existência terrena, levando a corrupção e a perversão aos circunstantes dos planos objetivo e invisível que as presenciassem, e infelicitando as correntes fluídico-magnéticas que sobem da terra para o invisível, a nós outros, sobrecarregando de preocupações, por obrigarem-nos a exaustivos serviços de saneamento e higienização, a fim de que nossas próprias colônias não fossem corrompidas? Ele faz a resposta levantando várias interrogações. Então, nós vamos ticar essas perguntas para a gente até fazer uma autoavaliação, porque essa pergunta de Camilo parece muito com as nossas perguntas, né? Poxa, mas não foi demais, né? Precisava tanto. Será que ele não estaria advogando em causa própria Sim, também, né? sim. Já com medo do que poderia acontecer na frente? Sim, com certeza. Com certeza, né? A gente sempre faz isso, né? Não foi severo demais o castigo? Não acrediteis assim, meu amigo. Uma das primeiras bênçãos divinas é o esquecimento. Então a gente reencarna, a gente não lembra o que aprontou e ainda joga a responsabilidade para Deus de estarmos passando por essa situação. E eu não lembro e ninguém lembra. Porque ninguém olha para mim e diz, tu tá assim, mas eu bem sei o que tu fizestes. Tu imagina, isso seria bom? Isso nos traria equilíbrio? O esquecimento é uma bênção, é como se a gente zerasse para começar. E a gente ainda passa por pobres coitados, vítimas da lei. Reflete antes no que expus sobre as leis de causa e efeito, estatuída pelo legislador. Esse legislador com L maiúsculo, quem é? Deus. Legislador supremo. E qual foi o intuito? No intuito de advertir o homem. Não é de punir o homem, é de advertir o homem. E ninguém nasce para isso. A gente nasce para acertar. Se erramos, não é porque não sabemos. Se erramos, é porque insistimos no erro. Quantos anos nós temos de evangelho? Quantos anos nós temos de Sócrates? Quantos anos nós temos dos profetas? Quantos anos nós temos de Lao Tse, Confúcio? Quantos anos nós temos de Krishna? Aristóteles, Santo Agostinho. Então nunca nos faltou professor. Então todos nós sabemos, mas a gente insiste. Vamos lá. No supremo intuito de advertir o homem como os espíritos dos erros que praticam olha só, em oposição à harmonia das demais leis. Tanto os homens encarnados quanto os espíritos. Porque eu estando encarnado eu espio? Espio. Eu estando desencarnado eu espio? Espio. Que praticam em oposição à harmonia das demais leis. Vede o castigo imposto pelo próprio dissoluto. Qual é o castigo? Que violou aquelas leis. O que é o dissoluto? O que é uma pessoa dissoluta? A Mita vai trazer o conceito de dissoluto. O que é contrário aos bons costumes, devasso ou libertino. Ausência de bons costumes. Entendeu? Dissoluto é um ser que não tem absolutamente nenhum respeito por regras. Vede o castigo imposto pelo próprio dissoluto. Ele mesmo se coloca que violou aquelas leis, colocando-se o dissoluto na situação de lhe sofrer
o ricochete, ou seja, que é derivada ali da outra, né? Ou seja, o ricochete é o retorno, né? O ricochete, pois as faculdades radiosas pelo sempiterno, ou seja, o eterno, concedidas às criaturas, jamais serão contaminadas de impurezas pelo mau uso que delas faça o seu possuidor. Então, é interessante isso aqui que ele coloca assim, olha, o cidadão é um dissoluto. Ele viola as leis divinas, colocando-se na situação de lhe sofrer o ricochete, o retorno. Aí ele diz, pois as faculdades radiosas que Deus nos dá, porque todos nós não somos espíritos? Somos. Todos nós não temos a luz dentro de nós? Temos. Todos nós não temos a essência divina? Temos. Isso não vai se corromper. Não tem como eu mudar isso na essência. Eu posso relutar, mas eu não vou conseguir mudar isso, porque eu tenho um destino. Pelo sempiterno concedido às criaturas, jamais serão contaminadas de impureza pelo mau uso que delas faça o seu possuidor. Eu sou filho de Deus, eu tenho o DNA divino, eu jamais irei me corromper essa essência, sem que eu atinjam dolorosamente consequências que são o quê? Inevitáveis. Então eu vou tentar ir contra a minha essência e eu não tenho como destruir isso, mas cada vez que eu vou contra a minha essência, eu vou sofrer consequências e essas consequências são inevitáveis, que é a lei de causa e efeito. É a lei quando Jesus nos diz, quem com ferro fere, com ferro será ferido, mostrando o processo da lei de causa e de efeito. Sendo o bem a base suprema da vida, o bem a base suprema da vida, em que amarga situação se colocará o ente que o conspurcou, ou seja, o corrompeu. Corrompeu o quê? A base da vida, essa base suprema, dando-se ao quê? Ao mal. Quando eu me entrego ao mal. Quando eu me entrego ao mal, o que eu faço? Desarticulo todos os dias do trajeto natural que ascende para a perfeição. Então, todos os dias no meu trajeto natural, o propósito era eu o quê? Ascender. E aí, como eu estou corrompendo essa base, o que eu faço? Eu desarticulo, eu deixo de. Olha que coisa interessante. Desarticulando-se todos os dias do trajeto natural que ascende para a perfeição. Arrastado por atos o quê? Opostos. Por que oposto? Porque qual é a minha essência? Divina. E eu estou indo totalmente contra. Tu imagina matar e matar-se? Arrastado por atos opostos. Aí ele diz, aos que o Senhor estatuiu como carreiro, né, normal, na sublime jornada. Então, tu aprontou tudo, fez tudo. Tu acha que isso vai ficar assim? Sem um resultado? Então, é aquilo que a gente pergunta assim, poxa, Senhor, será que a responsabilidade é tua ou é minha? Será que eu sofro? A gente pode pegar as enfermidades de uma encarnação. A gente, às vezes, Deus nos dá um corpo tão arrumadinho, tão bonitinho, tudo prontinho, sem nenhuma enfermidade. E ao decorrer de uma existência, a gente detona o corpo todinho. Apesar de sermos criaturas dotadas de razão. E tia, quando tu disseste que essas faculdades jamais serão contaminadas, elas são contaminadas. A frase aqui está dizendo que elas são contaminadas pelo mau uso que delas se faça. E esse mau uso é que dá o ricochete para as consequências dessas faculdades. Tá certo. Nossa fala, Mita, é assim. Por mais que a gente tente destruir essa essência, essa nossa fala, a gente não vai conseguir destruir. Eu posso escurecer, eu posso direcionar errado, mas a essência, a nossa essência, a gente não vai apagar, porque nós temos o DNA divino.
É igual assim, por mais perverso que seja, vamos pegar o livro Libertação. Lá nós tínhamos quem? Gregório. Era um espírito perverso? Muito perverso. Mas ele deixou de ter a essência divina? Se nós formos acessar o nosso passado, a gente vai se assustar. E olha hoje aqui a gente falando de evangelho. Tá certo, me toca a forminha que você está colocando? Tá, isso é um fato. A gente vai sujar? Vai sujar. Mas vamos perder a nossa essência? Não. Não, a essência divina não. A essência que ele está explicando que a gente mancha. E a consequência dessa mancha a gente vai ter que voltar e corrigir. Um ricochete de bala. Então, assim, é na mesma proporção, não é a mais, porque ele está perguntando se não era demais, né? Demasiadamente severo. Ele está dizendo não, é só um ricochete que é na mesma intensidade. Na mesma intensidade. Então vamos dar uma paradinha aí para a gente, a próxima semana, voltar a ticar, né? Como a gente brinca. Vamos ticando essa fala do irmão João, que ela é assim, muito, muito profunda realmente, para a gente fazer uma autorreflexão. Quem está acompanhando em casa também poder fazer essa autorreflexão, porque é muito comum a gente receber às vezes perguntas, inclusive no canal, de pessoas questionando a bondade divina, né? Então a gente já sabe que esse é um tipo de questionamento de criaturas que ainda não estudou verdadeiramente a doutrina. Por isso que eu digo sempre, gente, estuda o livro dos Espíritos, começa pelo começo. O primeiro capítulo do livro dos Espíritos vai falar de Deus, e ali a gente consegue entender bastante o porquê estamos aqui. Então, se você adquire uma doença aqui, a culpa é de Deus? Às vezes a gente passa o final de semana, olha o número de pessoas sentadas em beiras de bares, tomando bebida e comendo qualquer coisa, bebidas alcoólicas. O número de pessoas que fumam, o número de pessoas que vão para esses rodízios e comem não é pouco. Então a gente para e pensa, a culpa é de quem? A responsabilidade é de quem? Pessoas que fazem sexo absolutamente sem nenhum respeito, sem nenhum compromisso, sem nenhuma proteção. Pega uma doença, a culpa é de quem? Então a gente está sempre fazendo um processo para tentar transferir e não assumir as responsabilidades das nossas atitudes. Eu acho que já é hora de nós trazermos a responsabilidade, entender que a vida é exatamente o que nós fazemos dela, né? Foi bom, gente? Então vamos fazer a nossa prece de gratidão? Amado Jesus, Mãe Santíssima, graças por esse momento em que podemos relembrar esse aviso de que não somos inocentes, de que o caminho que percorremos hoje foi traçado por nós, mas que acima de tudo temos a Tua misericórdia, o Teu amor e muitas vezes o Teu perdão para continuarmos. São momentos valiosos para nós, porque muitas vezes tendemos a reclamar, a nos sentirmos maltratados, a nos sentirmos destruídos no caminhar, mas sabermos que Tu nos guia, que Tu nos tem misericórdia e que o caminho para nós já foi aplainado, é um ânimo que Tu nos dás. Graças Te damos muito, Senhor, por essas lembranças e que nunca esqueçamos que a Tua misericórdia é o nosso guia e que a Tua luz nos ilumine sempre. Que assim seja.
EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo. Visite nosso site em www.eosmanaus.org. No YouTube, procure o canal EOS Manaus. Participe do nosso grupo no Facebook. No Instagram somos @EOS Manaus. Escute e estude na Rádio Manaus de Estudos Espíritas. Estamos, também, em diversas plataformas de áudio. Procure EOS Manaus, no seu aplicativo preferido. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo.